Olá, gente boa, então, a vocês que já chegaram, estão aí neste canal. Então, mais uma vez, nós aqui do Centro Loyola de Fé e Cultura, na PUC Rio, damos as boas-vindas a vocês, né? Agradecemos também a participação e atenção e queremos já de início também agradecer a rede jesuíta de educação, né, que em parceria estamos fazendo então este trabalho, mergulhando um pouco mais em temas sobre a pedagogia inaciana. E hoje nós então vamos tratar do tema o apostolado educativo da Companhia de Jesus, fundamentos então da pedagogia inaciana, e contamos com a grata presença, e a gente agradece o grande amigo de vários tempos e de bons papos, né? O Juliano Tadeu, dos Anjos Oliveira. Juliano, que é mestre em gestão educacional pela Unicinos, especialista também em História, Sociedade e Cidadania pelo Centro Universitário de Brasília, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui experiência também profissional nas áreas social e educacional. E atualmente é assessor pedagógico da rede jesuíta de educação. Hoje, então, o Juliano vai nos ajudar a refletir um pouco mais sobre essa realidade, o que é mesmo a pedagogia inaciana, quais são os princípios, fazer um pouco, uma breve história da pedagogia. É claro que aqui nós não temos como, em tão pouco tempo, falarmos sobre tantas realidades, né? Como é que a pedagogia inaciana, como esse caminho também de humanização e de espiritualidade, quer dizer, há um contexto, eu sei que é muita coisa que nós pedimos, e o Juliano, então, ele vai nos ajudar a refletir. Então, com você, mais uma vez, então, obrigado, Juliano. A gente agradece já desde o início também ao Leonardo, que vai nos ajudando aqui na parte técnica, e a todas as outras pessoas que vão nos acompanhando aqui por este canal. Uma noite abençoada para todos nós. Juliano, então, obrigado, e é contigo, então, a palavra. Muito obrigado, Padre Washington. Boa noite a todos que nos acompanham, então, nesse nosso momento de hoje. É uma alegria poder estar aqui com vocês, abrindo esse ciclo que o Centro Loyola irá proporcionar de formações que versam sobre a pedagogia inaciana. Padre Washington muito bem colocou, é um vasto território, e, portanto, tratar de pedagogia inaciana pressupõe algumas escolhas, e foram algumas escolhas que eu fiz para esse nosso bate-papo dessa noite de hoje. Eu já peço licença a vocês para compartilhar o material que eu preparei, para que a gente possa, então, conversar um pouquinho sobre apostolado educativo da Companhia de Jesus e sobre pedagogia inaciana. E eu começaria trazendo e fazendo memória ao padre Pedro Arrupe, que foi um grande superior geral da Companhia de Jesus, que em dado momento nos dizia assim: se entre as classes acomodadas não há o problema de escolarização, há o de evangelização. E acho que aqui Padre Arrupe já demarca um lugar muito importante para nós, que é o lugar dos colégios e escolas da Companhia de Jesus como instrumento apostólico. O sentido de existir de um colégio, de uma escola ou de qualquer outra obra da Companhia de Jesus é o seu fim apostólico. E, portanto, nós estamos falando de meios. E meios, aprendemos nos exercícios espirituais, não podem se tornar fins. Os meios, eles devem nos levar ao fim. E o fim último, então, de existência de um colégio, de uma escola, é o processo, colaborar com a igreja no processo de evangelização. E a partir, então, dessa citação a Pedro Arrupe, eu demarco alguns objetivos do nosso encontro de hoje. Conhecermos um pouco sobre o apostolado educativo da Companhia de Jesus, o modo como ele está organizado, seja na Companhia Universal, seja aqui no Brasil, dentro do que é hoje
a Rede Jesuíta de Educação Básica, conhecermos um pouco da proposta pedagógica, da pedagogia inaciana, e partilharmos algumas experiências e alguns conhecimentos. E para falar sobre o apostolado educativo, eu vou fazer um primeiro convite a nós que estamos aqui essa noite, para que a gente possa se predispor a partir do que eu chamo de memória afetiva. Uma predisposição que eu começo com a citação da quinta anotação dos exercícios espirituais. Na quinta anotação, quando Inácio vai apresentar os exercícios espirituais, tanto para aquele que irá passar pela experiência, quanto para aquele que irá acompanhar a experiência, Inácio, então, pede ao exercitante que entre nos exercícios com grande ânimo e generosidade. Então, é um convite que eu faço para nós hoje, que nós possamos abrir o coração e possamos fazer essa experiência com ânimo e generosidade. Para que, mais do que para que a gente possa aprender, né, alguns conteúdos, para que a gente possa estar aberto à ação de Deus em nossa vida, para que a gente possa estar atentas às moções que eventualmente serão suscitadas em nós dentro dessa nossa conversa sobre apostolado educativo da Companhia de Jesus e sobre pedagogia inaciana. E ainda como um convite à predisposição, eu passo para nós agora um pequeno curta-metragem para que a gente possa, então, adentrar nessa nossa experiência. Tintim, Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Música, música. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, blá, blá. O pequeno soltar beijos infinitos e abanar, até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho e respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver.
terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os três senhores dão um almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário. Muito bem. A partir dessa alegoria, eu lançaria uma primeira provocação. Quer dizer, olhando para a história de Tintim e para o modo como essa criança vai sendo afetada pelas experiências que ela faz no seu percurso, eu lançaria a pergunta: como que nós, em nossa vida, vamos sendo afetados pelas experiências que fazemos, seja com a espiritualidade naciana, seja com a pedagogia naciana. E, a partir daí, como essas experiências nos constituem como pessoas, constituem a nossa visão de mundo, constituem o modo como nós estamos no mundo. São perguntas que nós poderíamos nos fazer no início dessa nossa noite. E aí, então eu continuo com alguns marcos importantes da história de Inácio, seguramente conhecidos da maior parte de vocês. Então nós temos aí o ano estimado do nascimento de Inácio, 1491. Inácio, portanto, um homem que está na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e isso vai demarcar, isso vai influenciar Inácio no seu modo de ver o mundo e de estar no mundo. 1521, o ano estimado da conversão de Inácio e da redação dos exercícios espirituais na Gruta de Manresa. Notem que é muito próximo do tempo em que Lutero prega, né, o seu manifesto naquilo que era a reforma protestante. Então, Inácio vivencia e está inserido nesse contexto também, e não à toa a Companhia de Jesus depois vai ser fundamental no processo da Contra-Reforma Católica. 1540, o ano da aprovação da Companhia de Jesus pelo Papa Paulo III. Daqui a pouquinho eu vou desdobrar um pouco mais sobre o contexto dessa aprovação. 1549, a chegada dos jesuítas ao Brasil, marco importante para nós, naquilo que é a Constituição do nosso país. 1550, a confirmação da Companhia de Jesus, aí já pelo Papa Júlio III. E, finalmente, 1556, ano estimado do falecimento de Santo Inácio de Loyola. Datas, marcos importantes para nos contextualizar nisso que estamos falando sobre apostolado educativo e sobre pedagogia inaciana. E então, considerando esses marcos históricos, a gente fala um pouquinho do surgimento do apostolado educativo da Companhia de Jesus. Vejam, quando da aprovação da Companhia de Jesus, em 1540, Inácio e os primeiros companheiros apresentam ao então Papa Paulo III o que se chama Fórmula do Instituto, que é a apresentação daquilo que é para que querem que a Companhia de Jesus seja aprovada. Por que estão fundando uma nova congregação religiosa e o que se pretende, né, com essa nova congregação religiosa. E a fórmula do Instituto vai dizer sobre isso aí. Né? Esse é um trecho da fórmula do Instituto, que vai falar de dedicação ao proveito das almas na vida e na doutrina cristãs, vai falar de propagação da fé, num contexto que eu já dizia que é de reforma protestante e, posteriormente, de contra-reforma católica,
vai falar de ministério da palavra de Deus, de exercícios espirituais, de obras de caridade, e um trecho que eu destaco, vai falar de formação cristã de crianças e ignorantes. Em algumas tradições, formação cristã das crianças e rudes. Demarcar isso é dizer que, desde os seus primórdios, a Companhia de Jesus está preocupada com processos formativos. Então, já na fórmula do Instituto, aprovada pelo Papa em 1540, a Companhia versa sobre formação. Com o processo de constituição, de expansão da Companhia de Jesus, obviamente, nós não tínhamos, num primeiro momento, a abertura de colégios como conhecemos hoje. Nós tínhamos, sim, a abertura de casas onde eram formados aqueles que queriam ser jesuítas. E o que acontece é que, a partir do momento em que a companhia vai crescendo e vai ganhando fama no que diz respeito à solidez e à qualidade desse processo formativo que é ofertado por ela, várias cortes, vários nobres começam a procurar a Companhia de Jesus, solicitando que se abram casas para a formação da juventude da época. E aí, então, vem o embrião daquilo que nós conhecemos hoje como os colégios. Então, alguns nos dizem assim, a Companhia de Jesus não foi fundada para ter colégios. Sim, estrito senso, a Companhia de Jesus não foi fundada para ter colégios, assim como não foi fundada para ter nenhuma das obras que hoje nós conhecemos. Ela foi fundada para esses fins demarcados no que é a fórmula do Instituto. Mas o seu processo de constituição, o seu processo de expansão, a solidez e a qualidade da formação que era oferecida, primeiramente para aqueles que queriam ser jesuítas, posteriormente para aqueles que eram formados pela Companhia de Jesus, faz com que a gente chegue na contemporaneidade com o formato de colégios que conhecemos hoje. Então, são os primórdios da Companhia de Jesus e, diria eu, os primórdios do processo do apostolado educativo. Um segundo ponto que eu destaco, falando sobre a fórmula do Instituto da Companhia de Jesus, é que existe a fórmula do Instituto de 1540, que é a fórmula da aprovação da Companhia de Jesus, e existe a fórmula do Instituto de 1550, que é a fórmula da confirmação da Companhia de Jesus, não mais pelo Papa Paulo III, já pelo Papa Júlio III. Se a gente toma o livro das Constituições da Companhia de Jesus, se vocês um dia estiverem numa biblioteca e tiverem curiosidade, busquem o livro das Constituições da Companhia de Jesus, logo no início são apresentadas as duas fórmulas, a fórmula de aprovação e a fórmula de confirmação. E é curioso que existe já alteração, pequenas alterações na terminologia utilizada. E eu sempre ressalto isso para demarcar algo que é muito importante na história da Companhia de Jesus, que é o fato da Companhia de Jesus estar preocupada a dar uma resposta contextualizada. Nós que somos próximos à Companhia, agora na contemporaneidade, a gente vê isso, a Companhia diz isso. Queremos dar a melhor resposta para o contexto em que vivemos. Já na sua fundação e na sua confirmação, essa era uma preocupação de Inácio e dos primeiros companheiros, que a resposta dada pela companhia fosse uma resposta o mais assertivo possível ao contexto, às necessidades da sua época. É importante a gente guardar esse dado. Pois bem, em termos de aspectos fundacionais, são esses que eu ressaltaria. Vejam que a Companhia de Jesus, então, ela é fundada em 1540 e o primeiro documento que sistematiza questões educacionais propriamente ditas é o documento Ratio Studiorum, que é de 1599. Então, em 1599, a Companhia de Jesus apresenta um primeiro documento com a sua intencionalidade para processo educativo. O que nós queremos, como nós vamos fazer, qual é o fim que nós queremos alcançar com processos educativos. Os séculos se passam e então a gente chega no século XX
com o que nós vamos chamar de um processo de renovação do apostolado educativo da Companhia de Jesus. E essa linha do tempo nos ajuda nesse processo de contextualização da renovação do apostolado educativo da Companhia de Jesus. Alguns marcos importantes. O primeiro deles é a criação do Secretariado para a Educação, que é sediado em Roma, na Curia-Geral da Companhia de Jesus, que data de 1967. A partir daí, eu destacaria como marcos a redação do documento Característica da Educação da Companhia de Jesus, que é de 1986, daqui a pouco vamos falar um pouco mais dele. O documento Pedagogia Inaciana, uma proposta prática, que é o documento de 1993, que é uma tentativa de encarnar aquilo que está dito no documento Características. E mais próximo de nós, todo esse processo de renovação do apostolado educativo que se dá a partir do Colóquio Internacional de Boston, realizado em 2012. Quer dizer, de 2012 para cá, então nós temos aí 13 anos, em que a companhia se lança efetivamente num árduo caminho de renovação do seu apostolado educativo. Para quê? Para tentar dar uma resposta mais contextualizada, mais eficaz, mais assertiva às necessidades do nosso tempo. E aí, então, essa linha segue, né? Não temos registrado especificamente nesse infográfico, mas nós chegamos a 2024, 23, 24, com a realização de outros grandes eventos que demarcam esse movimento de renovação do apostolado educativo propriamente dito. E então, considerando esse movimento de renovação do apostolado educativo, eu falo um pouquinho agora sobre as redes global e latino-americana de educação. Então, no ano de 2021, mais precisamente em novembro de 2021, é lançada oficialmente a Rede Global de Colégios Jesuítas pelo nosso atual superior geral, o padre Arturo Sosa. Vejam, nós falávamos da aprovação da Companhia de Jesus em 1540, né? Já se passaram quase 500 anos e vamos falar de rede global de colégios em 2021. A pergunta que pode surgir é, ora, mas não se reconheciam como rede? Sim e não. Quer dizer, os documentos fundacionais que legislam sobre o nosso apostolado educativo são documentos comuns e eles direcionam, de fato, a construção e elaboração de propostas educativas, de projetos pedagógicos, eles direcionam aquilo que queremos como apostolado educativo. Mas essa consciência de formarmos rede, ela é recente. No Brasil, ela vai acontecer com o processo de constituição da província dos jesuítas no Brasil, que é recentíssimo, vocês sabem tanto quanto eu, é de 2014. A constituição da rede, ela é concomitante à constituição da província dos jesuítas do Brasil. A rede é contemporânea a isso. Então, no Brasil, enquanto rede, nós temos uma caminhada de pouco mais de 10 anos. E essa concepção de rede global, ela é mais recente ainda. Ela é de 2021. E quando, da sua homilia acerca desse processo de constituição de uma rede global, Padre Arturo Sosa ressaltava esses aspectos que eu quis trazer para vocês. Por que tomar consciência e reconhecer-nos enquanto rede? Para sermos uma expressão do compromisso das escolas de trabalhar como um corpo universal com uma missão universal, e assim desenvolver, portanto, o seu pleno potencial apostólico. Já dizia para vocês no início de minha fala que só faz sentido uma escola no horizonte do que é o apostolado da Companhia de Jesus. O fim das escolas é um fim apostólico. E termos a consciência de que somos rede e nos constituirmos como rede, na opinião, né, de Padre Arturo Sosa, isso é importante para a gente tomar consciência disso. Somos corpo e somos corpo em missão. E é um compromisso que vai se traduzir naquilo que dizemos hoje, dizemos muito, né, nos colégios da Companhia de Jesus, de uma formação que se dá dos nossos, daqueles que nos procuram, para a cidadania global. Falando, então, de redes, falando de constituição enquanto redes,
falando de organização do apostolado no mundo inteiro, né, esse mapa para ilustrarmos um pouco do modo como a companhia se organiza para a execução do apostolado educativo. A companhia se organiza por meio de federações, e nós, especificamente aqui no Brasil, colégios e escolas do Brasil, compomos aquilo que chamamos de FLACSE, Federação Latino-Americana dos Colégios Jesuítas. Então, é uma organização que se dá por meio de federações, obviamente, do Secretariado para a Educação emanam as principais orientações e diretrizes, e aí, então, regionalmente, as federações se organizam de modo a desenvolverem, primeiro, se reconhecerem enquanto rede e, em segundo lugar, desenvolverem projetos e processos em comum. E então agora eu vou deixá-los um pouquinho com uma figura muito provavelmente conhecida de vocês, que é o nosso queridíssimo padre Luiz Fernando Klein, autoridade em pedagogia iraciana. Seguramente nós que estudamos e trabalhamos com pedagogia iraciana temos nele um exemplo, temos nele um mestre, e eu quis trazer um vídeo do tempo em que ele respondia como delegado para a educação na América Latina, e aí ele fala um pouco, né, do papel que ele desempenhava naquele momento. Obviamente, hoje o delegado não é mais o padre Klein, há uma outra estrutura, mas o que ele nos apresenta nos dá uma ideia da organização e do papel do delegado no acompanhamento do apostolado educativo na América Latina. Eu sou o padre Luiz Fernando Klein, jesuíta brasileiro, atualmente trabalhando na CEPAL, Conferência dos Provinciais Jesuítas da América Latina, que tem a sua sede na cidade de Lima, no Peru. Lá eu trabalho como secretário executivo e como delegado do setor de educação na América Latina. A Companhia de Jesus, ela supervisiona, acompanha, impulsiona 3 redes educativas na América Latina. A rede de colégios, que é a FLACSE, Federação Latino-Americana de Colégios Jesuítas. São 89, como o Colégio Santo Inácio, Loyola, São Luís e tantos outros, são 89 na América Latina. Depois a rede da AUJAL, a Associação das Universidades Jesuítas da América Latina, que são 30, como a PUC do Rio de Janeiro. E depois a rede de Fé e Alegria, que é um movimento de educação popular, com mais de centenas de unidades educativas em 22 países, não só aí da América Latina, mas já também em 4 países da África e 2 países da Europa. Então, o que consiste o trabalho do delegado? É um trabalho de instigação, é um trabalho de estimulação, é um trabalho para conhecer. A tarefa principal é ir conhecendo os programas, os projetos, o desenvolvimento das redes educativas e proporcionando o intercâmbio, a interligação, a conexão, a sinergia entre os diversos programas, porque até agora o trabalho corria muito ao risco de ficar compartimentado, segmentado, perdendo o seu vigor, perdendo a sua influência, a sua incidência pública. Esse é o trabalho principal, e a partir de viagens, a partir de reuniões, a partir da leitura constante de informativos, relatórios e material que vai sendo publicado. Queridíssimo Padre Klein, deixo registrado a minha admiração, né, e todo o carinho que tenho por ele. Muito bem, pessoal. Então, um sobrevoo naquilo que foi o início do apostolado educativo e o modo como se organiza hoje o apostolado educativo da Companhia de Jesus. No segundo momento agora, a ideia é um sobrevoo sobre aspectos da pedagogia inaciana. E aí, mais uma vez, vou dizer aquilo que tanto eu quanto o padre Washington dizíamos no início. Um campo vastíssimo e, portanto, apresento para vocês aqui um repertório possível a partir do papel que eu desempenho hoje, da minha experiência e dos olhares que tenho para a pedagogia inaciana. Primeiro, eu acho que é muito importante demarcar que a raiz da pedagogia inaciana está nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E então, estando lá, né, a raiz da pedagogia inaciana,
ela pressupõe uma concepção de mundo, de pessoa e de sociedade. Ela se destina, sim, a docentes, mas não só a docentes. Ela aplica o paradigma pedagógico inaciano na relação professor-aluno. Ela interrelaciona experiência, reflexão e ação, e ela coloca o estudante no centro do processo educativo. E, para avançarmos nesse paralelo, é muito importante nós nos darmos conta disso. Se é verdade que os exercícios espirituais se constituem no itinerário espiritual que leva a pessoa a buscar e encontrar a vontade de Deus na disposição de sua vida, a pedagogia inaciana, estando aí radicada, ela é uma outra maneira de uma pessoa experimentar, buscar e encontrar a vontade de Deus na disposição de sua vida. Portanto, se nos exercícios espirituais nós dispomos de um diretor que chamávamos antigamente de diretor espiritual e hoje chamamos muito mais de acompanhante espiritual, de alguém que está se predispondo a passar por essa experiência, portanto, é o exercitante, e temos, completando essa tríade, Deus que se revela, no que é o itinerário espiritual, estabelecendo paralelo com a pedagogia inaciana, nós teremos a relação entre o conhecimento, a verdade, né, que é apresentada, o professor, aquele que acompanha e media o processo, e o aluno como aquele que faz a sua experiência dentro do que é o paradigma pedagógico inaciano. E aí, então, o pedagógico ele se assenta em 5 pontos que são fundamentais para nós. O paradigma pedagógico inaciano vai se assentar no contexto, e aí vem experiência, reflexão, ação e avaliação. Notem essa proximidade, né, esse núcleo que fica em destaque a partir desses círculos coloridos, experiência, reflexão e ação. Notem o paralelo com a experiência dos exercícios espirituais. Eu dizia antes que, se é verdade que uma pessoa, via esse itinerário espiritual, mediado pelo que são os exercícios espirituais, se propõe a buscar e encontrar Deus na disposição de sua vida, vou reafirmar o que eu havia dito antes. Via pedagogia inaciana, nós entendemos que é possível uma experiência, um itinerário que leve também a processos de reconhecimento da ação de Deus na própria vida e de tomada de decisão. Não nos esqueçamos que o fim último dos exercícios é nos tornarmos homens e mulheres de discernimento. Quer dizer, quando a gente diz que buscar e encontrar Deus na disposição de sua vida, nós estamos falando de processos de discernimento. E aí, então, via pedagogia inaciana, dentro do que hoje se constituem os processos educativos das escolas da Companhia de Jesus, homens e mulheres, formar homens e mulheres que sejam capazes de discernir e decidir. Decidir o quê? Decidir o modo como vão se inserir na sociedade. Nós temos a expectativa de que os nossos se insiram de um modo diferenciado na sociedade, construindo aquilo que chamamos de reino de Deus. Né? E aí, então, dentro disso, nós entendemos que o educador inaciano é aquele que conhece os seus estudantes pelo nome, é aquele que vai reforçar positivamente as capacidades, é aquele que propõe estratégias adaptadas ao contexto, é aquele que possibilita escolhas no cotidiano escolar, é aquele que integra no processo de aprendizagem o desenvolvimento ético e humano dos seus estudantes. E tudo isso nós temos registrado nos nossos documentos, que são fundacionais e são universais. Já fiz menção deles no início de minha apresentação e agora retomo cada um deles de um modo mais pormenorizado. Então, eu dizia que o primeiro documento em que a Companhia de Jesus sistematiza aquilo que pretende como percurso educativo é a Ratio Studiorum de 1599. Posterior à Ratio, o primeiro documento, então, que vai sistematizar
questões relativas ao apostolado educativo, é esse documento que nós chamamos o livrinho de capa laranja, que é o livro Características da Educação da Companhia de Jesus, um livro de 1986, promulgado aí, então, no 4º centenário de promulgação da própria Ratio. E é um texto referencial para o trabalho educativo nos colégios. Notem que não há os textos, os documentos sobre educação que são lançados pela Companhia de Jesus, eles não se sobrepõem, né, eles se complementam. Então, o fato de termos característica, obviamente, não quer dizer que Ratio não tem o que nos dizer, e assim sucessivamente. Posterior, então, a características, nós vamos ter o Pedagogia Inaciana Proposta Prática, que é de 1993, e esse livro ele nasce do anseio e da pergunta posta pelos educadores sobre como implementar tudo aquilo que consta no livro Características. O livro Características ele demarca esse lugar do que queremos. O nosso propósito educativo ela está arraigado nos exercícios espirituais e nós queremos formar esse perfil humano. Daí surgiu a pergunta, ora, muito bem, mas como nós faremos isso? E aí, então, o Pedagogia Inaciana é uma tentativa de resposta a esse anseio. Como vamos implementar, então, aquilo que está posto no livro Características? E é nele, no livro Pedagogia Inaciana, que é apresentado o que conhecemos como paradigma pedagógico inaciano, que eu já apresentei anteriormente para vocês. Paradigma que se assenta em contexto, experiência, reflexão, ação e avaliação. Mais próximo de nós, então, nós temos o documento Colégios Jesuítas, uma tradição viva no século XXI, exercício contínuo de discernimento. É um documento de 2019. Esse documento dá continuidade ao processo de inovação do apostolado educativo. Ele apresenta algo inédito, que são identificadores globais dos colégios jesuítas. Então, nesse documento, nós vamos encontrar 10 identificadores, e esses identificadores pretendem um processo reflexivo pelas equipes das escolas, né? O quanto estamos nos aproximando daquilo que entendemos como ideal de um colégio da Companhia de Jesus. E é um livro que está em plena consonância com as preferências apostólicas universais. Nos recordemos que estamos em implementação. As preferências apostólicas universais, elas foram apresentadas ao Papa Francisco e do Papa devolvidas à companhia para implementação, e elas são vigentes ainda pelo menos mais uns 4 anos. Então, estamos em processo de implementação das preferências apostólicas universais. E se, mais uma vez vou dizer, se os colégios são instrumentos apostólicos da Companhia de Jesus, nada mais natural que nós estejamos alinhados com aquilo que a companhia hoje delimita e apresenta como preferência apostólica. E um documento importante para nós, no Brasil, é o nosso projeto educativo comum da Rede Jesuíta de Educação Básica. Eu dizia para vocês que a rede foi constituída ali entre os anos de 2013 e 2014, quando do processo de constituição da província dos jesuítas do Brasil. E aí, então, uma primeira tarefa na qual as equipes dos colégios se lançaram, mediadas pelo então delegado para a educação e pelo que tínhamos de estrutura de escritório central da educação, foi a tarefa de redação do projeto educativo comum. Essa versão que vocês veem na tela já é a segunda edição, é a edição revisada do projeto educativo comum, que está estruturado em 4 grandes âmbitos do processo educativo, ou dimensões do processo educativo. A dimensão curricular, a dimensão organização, estrutura e recursos, clima institucional e família e comunidade local. Essa segunda edição ela foi aprovada para implementação até fins de 2025. Então, a rede entrará agora num processo de avaliação e de definição se partiremos para a redação de um novo projeto educativo comum. Então, vejam, um conjunto de documentos
que norteiam o nosso fazer educativo, que norteiam um apostolado universal, educativo, na Companhia Universal e, mais especificamente, na Rede Jesuíta de Educação no Brasil. E agora eu quis trazer para vocês alguns discursos e alocuções dos superiores da Companhia de Jesus sobre educação. Eu peguei de Padre Arrupe até o nosso contemporâneo, Padre Arturo Sousa, e começando por Arrupe, ele tem uma importante alocução, que é essa locução Nossos Colégios Hoje e Amanhã, e dessa locução ficaram famosos os termos homens e mulheres para os demais, ficou famoso o termo colégio como instrumento apostólico. Então, a Arrupe é um superior geral que versará muito sobre educação. A Arrupe ele é conhecido como um superior geral que deu uma grande ênfase à questão do apostolado social na Companhia de Jesus, mas a Arrupe também é muito importante dentro do que é a estruturação do apostolado educativo. Não à toa, vocês irão se recordar que a criação do Secretariado para a Educação se deu em 1967, durante o generalato de Padre Arrupe. E aí, então, a Arrupe vai demarcar muito fortemente essa questão da importância do discernimento contínuo e da abertura dos colégios, tendo em vista uma formação que verse sobre excelência humana e sobre inacianidade. Como que os colégios podem demarcar, né, que a sua formação está em função do que é o nosso carisma. Posterior à Arrupe, nós tivemos, então, como padre-geral, o padre Peter Hans Kovenbach, que foi geral de 83 a 2008, e dele nós temos os célebres e famosos 4 Cs. Para quem trabalha diretamente em colégios da companhia e trabalha diretamente com pedagogia inaciana, isso é muito conhecido. Porque o que os jesuítas pretendem em seus colégios? E às vezes as pessoas respondem quase que automaticamente: nós queremos formar pessoas conscientes, competentes, compassivas e comprometidas. Virou um jargão, né, que às vezes é repetido até sem uma plena consciência do que significa. Mas essa formulação nós devemos ela, então, a Padre Kovenbach. Ele que vai dizer, complementar a Arrupe, que nos dizia de formarmos homens e mulheres para os demais, Kovenbach vai dizer que nós queremos formar homens e mulheres que sejam competentes, conscientes, compassivos e comprometidos. Posteriormente, e mais recentemente, no processo de renovação do apostolado educativo, naqueles diversos movimentos que eu apresentei, que começam com o Colóquio Internacional de Boston e nos chegam até o Colóquio de Yogyakarta, na Indonésia, em 2024, esses elementos foram sendo trabalhados e aprofundados de modo que nós pudéssemos ter clareza do que dizemos quando estamos dizendo que queremos formar pessoas competentes, do que dizemos quando dizemos que queremos formar pessoas conscientes, e assim sucessivamente. Posterior, então, a Padre Kovenbach, nós tivemos como geral o Padre Adolfo Nicolás, que também versou sobre educação, e ele vai falar ele vai trazer algo muito importante para a Companhia de Jesus, não só para o apostolado educativo, mas para a companhia como um todo, que é um chamado ao aprofundamento. Se há uma marca que o Nicolás deixa como geral da Companhia de Jesus, é conclamarmos a aprofundarmos as nossas experiências, a sairmos da superficialidade. E ele vai dizer que uma sólida formação nos nossos colégios, a profundidade nos levará a formarmos efetivamente pensadores críticos, pensadores que ajam com audácia, com imaginação, com coragem, naquilo que vai ser a sua inserção posterior na sociedade, tendo em vista a construção do reino de Deus. E o nosso atual geral, Padre Arturo Sousa, que foi nomeado em 2016 e é o atual superior-geral da Companhia de Jesus, ele vai demarcar algo importante que diz respeito à pesquisa e à inovação. Ele vai falar das escolas, dos colégios e também, diria eu, das instituições de ensino superior como espaços
onde seja possível a pesquisa pedagógica e onde seja possível o que ele chama de inovação didática, que nós vamos chamar de inovação pedagógica, dos quais surjam novos métodos, novos modelos formativos, tendo em vista o quê? De novo, uma resposta que seja mais encarnada, mais assertiva, mais direcionada às necessidades de nossa época. E aqui, então, com o padre Arturo Sosa, eu fecho essa parte de citação dos nossos superiores gerais e daquilo que disseram e versaram sobre educação. E entro agora em mais um aspecto, né, do nosso percurso, que é a inovação pedagógica propriamente dita, que foi solicitada, pedida e incentivada, e pelo padre Arturo Sosa. Se, por um lado, a Companhia Universal, em 2012, se lança nessa tarefa de renovação do apostolado educativo, o processo de inovação ele nos é mais recente, e nós, na Rede Jesuíta de Educação Básica, muito recentemente, naquilo que foi o nosso Congresso de Educação, que aconteceu no ano passado no Rio de Janeiro, lançamos um documento interno, um documento que ele é complementar ao nosso projeto educativo comum, e que vai tratar sobre a dimensão da inovação. Para nós, a tradição e inovação andam de mãos dadas. A nossa tradição é a inovação é algo próprio da Companhia de Jesus. Portanto, pensar processos de inovação é pensar no futuro da educação, é pensar sobre o modo como vamos hoje dar conta da formação de pessoas conscientes, competentes, compassivas e comprometidas, é pensar o modo como vamos dar conta da excelência humana, que pressupõe excelência acadêmica e evangélica, né, que as questões que não se sobrepõem, que se complementam. É um equívoco, às vezes, nós entendermos que o fim de uma escola da Companhia de Jesus é meramente um processo de evangelização, o é também, assim como seria um equívoco pensarmos um processo educativo numa escola da Companhia de Jesus tendo como fim simplesmente a eficácia acadêmica. O é também. Quando nós falamos de processo de formação integral, nós estamos falando de tudo isso, né? Somos uma unidade e queremos bem formar as pessoas, né, naquilo que sim, o seu cognitivo, o seu intelecto, mas também queremos bem formar no que chamamos de outras dimensões do processo educativo, que são as dimensões socioafetiva ou socioemocional, que são que é a dimensão espiritual religiosa. Como então que nós, nesse processo de renovação e inovação, conseguimos dar uma resposta contextualizada que forme efetivamente e integralmente as pessoas, aqueles que vêm até nós. Esse documento, então, ele tem sido estudado nos colégios e nas escolas ao longo desse ano. As equipes pedagógicas têm se debruçado sobre ele para entendermos melhor, né, sobre a cultura de inovação e sobre as possibilidades que temos para a inovação pedagógica em nossos colégios. E vou chegando ao fim, né? Defendi o tempo todo que o fim de uma escola da Companhia de Jesus é ser um instrumento apostólico e, portanto, entendemos que, se assim o apostolado educativo da Companhia de Jesus é uma resposta efetiva à missão da Companhia de Jesus, que é a missão da igreja e que, por sinal, é a missão do próprio Cristo. É assim que os jesuítas se dizem. A missão da companhia é a missão da igreja e é a missão do próprio Cristo. E são também uma resposta às preferências apostólicas universais, que nos foram confirmadas pelo Papa Francisco e que estão em plena execução, como eu dizia, há algum tempo. E para finalizar, então, essa minha exposição nesse nosso bate-papo, eu trago mais uma figura conhecida de vocês, que é o nosso superior geral, que vai falar para nós um pouquinho sobre as preferências apostólicas universais.
¿Y si Dios te hablara? ¿Qué te diría Él? ¿Puedes oír esto? ¿Puedes oír su llamado? Durante los últimos 16 meses, la Compañía de Jesús ha estado discerniendo cómo responder mejor a las exigencias actuales de la misión que le ha sido encomendada. Somos un grupo grande, esparcido por todo el mundo, formado por jesuitas y muchas otras personas con las que colaboramos en la misión de la Iglesia Católica. Somos seguidores de Jesús, el Señor crucificado y resucitado. El proceso ha culminado con la aprobación y confirmación del Papa Francisco. Por eso hoy anunciamos las 4 preferencias apostólicas universales para guiar el esfuerzo apostólico de la Compañía de Jesús en los próximos 10 años. Los ejercicios espirituales de San Ignacio y la práctica del discernimiento personal y en común son nuestro modo preferencial de mostrar a los seres humanos el camino hacia Dios. La condición es que nosotros, los jesuitas, seamos hombres de oración y profundamente arraigados en Cristo para poder compartir con quienes colaboramos en la misión y todas las personas de buena voluntad este tesoro espiritual. Porque somos un grupo que discierne, nos comprometemos también a difundir el discernimiento como modo de tomar decisiones en sintonía con los deseos de Dios para la humanidad en todos los campos en los que nos movemos en nuestra vida y trabajo. Preferimos caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad. El camino que queremos hacer junto a los pobres es el de promover la justicia social y el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales generadoras de injusticia. Esta es una dimensión necesaria de la reconciliación de los seres humanos, los pueblos y sus culturas entre sí, con la naturaleza y con Dios. Son los jóvenes, con su perspectiva, quienes pueden ayudarnos a comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora. Queremos caminar con ellos, discernir estas posibilidades y encontrar a Dios en las profundidades de la realidad. La creación hoy clama como nunca antes, ansiando ser liberada. La actual crisis ambiental está afectando de manera particular a los pobres y vulnerables. Como seguidores de Jesús, junto a todas las personas de buena voluntad, queremos actuar urgentemente para detener el deterioro de nuestra casa común y dejarla en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones. Todavía podemos cambiar el curso de la historia. Aceptamos la invitación a formar parte de ese cambio, poniendo en práctica en nuestra vida y misión estas 4 preferencias. Le animamos a que aprenda más y lleve a cabo estas acciones con nosotros, para que todos respondamos al llamado de Dios, expresado a través del clamor de este mundo. Muito bem, quiçá nós nos colégios estejamos efetivamente colaborando com a companhia na implementação e no alcance das preferências apostólicas universais, e nós, como homens e mulheres de boa vontade, nos diversos lugares que ocupamos. E já chegando ao final, eu traria algumas questões para que a gente pudesse, no início, eu fazer uma provocação, na linha do quanto as experiências que estamos fazendo com a espiritualidade naciana e com a pedagogia naciana vão nos constituindo enquanto pessoas e vão constituindo a nossa percepção de mundo. E agora, chegando ao final desse pequeno percurso que fiz com vocês, eu traria mais algumas provocações que ficariam
para serem depois reverberadas, né, por cada um e cada uma em outros espaços, que versam sobre educação escolar, sobre espaço de evangelização. De fato de que forma que isso tem acontecido, como nós percebemos isso. Falamos muito de uma resposta contextualizada. A pedagogia inaciana tem respondido aos desafios do mundo contemporâneo? Como que ela tem respondido a esses desafios? E falei muito de processo de renovação e inovação, e aí então eu perguntaria de quais inovações que nós precisamos, de que nós necessitamos a partir de nossa tradição para darmos respostas mais efetivas ao nosso contexto e às necessidades do nosso tempo. Perguntas que ressoam e que acho que depois podem ser retomadas por cada um e cada uma, seja numa reflexão individual, seja em outros espaços de diálogo e de construção dialógica. E uma dica, né, de alguns espaços cibernéticos onde vocês podem aprender mais da educação jesuítica, do apostolado educacional, da estrutura do apostolado educativo, em especial o Centro Virtual de Pedagogia Inaciana, um excelente acervo com textos que versam sobre espiritualidade e pedagogia inaciana, que pode ser consultado e pode ajudar muito no cotidiano de cada um. Muito bem, Padre Washington. E assim eu chego ao fim, né? Eu comecei dizendo que eu queria um sobrevoo sobre o apostolado educativo e pedagogia inaciana. É um assunto vasto, denso, é muita informação, e eu sei que é muita informação, mas a ideia de fato era isso, né? Era tecer esse cenário e, quiçá, ter deixado aí as pessoas mais desejosas de conhecerem e se aprofundarem mais nessas temáticas. Muito bem, obrigado, Juliano. De fato, assim, foi um sobrevoo assim, de muita profundidade. Eu acho que ter a possibilidade em tão pouco tempo, né, aprofundar, tocar em tantos aspectos, demonstrando principalmente essa realidade, aquilo que você traz, né, desde a fundação da Companhia de Jesus, lá com o Santo Inácio, né, no século XVI, mostrando então como desde ali a Companhia de Jesus se dedicou fervorosamente, né, eu acho que esse é o dado, fervorosamente ao apostolado educativo, e vendo a educação não apenas, eu acho que é importante destacar aqui daquilo que você trazia, não apenas, então, a educação não apenas como um meio de transmitir conhecimento, mas como uma ferramenta fundamental para a formação integral do ser humano, né? Para, ou seja, também para a transformação social. Eu acho que esse é um dado importante daquilo que você nos traz. Depois, acho que, né, dessa capacidade, né, ou seja, aquilo que o apostolado educativo na companhia e a pedagogia inaciana nos traz, que é muito mais do que uma simples administração, né, porque na pedagogia, ou como nós estamos hoje em rede, quer dizer, o apostolado educativo é muito mais do que simplesmente uma administração de escolas, né? Outras formas, outras redes, né? Então, ela se baseia justamente na crença de que a educação é também um caminho para ajudar, então, os alunos, as famílias, então, a descobrirem seus talentos, desenvolverem também suas capacidades e, acima de tudo, de encontrarem, né, um próprio, né, eu diria assim, aquilo que algo a mais, né, ou magis inaciano, né, terem esses Sim. propósitos em suas vidas que o levam, então, a servir aos outros, ou seja, isso que você destacava várias vezes aí, quer dizer, para a pedagogia não é simplesmente formar homens e mulheres, né? Mas preparar homens e mulheres para os demais, ou seja, indivíduos que sejam competentes, conscientes, compassivos e comprometidos com a justiça. Acho que se a gente observa, né, então, um pouco de um resumo que faria e vede que a ênfase na excelência acadêmica, que sempre andou de mãos dadas, então, com a preocupação com o desenvolvimento moral e espiritual dos estudantes, então, essa abordagem holística
que está aí presente, né, visa justamente preparar os alunos não apenas para carreiras profissionais, mas para uma vida de serviço e também de liderança hoje no mundo. E assim, eu acho que aqueles pontos que você trazia, né, os fundamentos dessa pedagogia messiânica, né, a cura personalis, né, esse cuidado integral da pessoa humana. Sim, sim. Eu acho que um foco, né, o foco não é apenas no que o aluno, a aluna aprende, mas em que ele se torna. Acho que esse é Sem dúvida. ou seja, que há uma atenção individualizada às necessidades e potencialidades de cada um. Depois, a experiência, né? Ou seja, o contexto, a aprendizagem não é vista como um processo passivo, né? De observação de informações, mas a pedagogia ignaciana valoriza a experiência como ponto de partida para a aprendizagem. Então, os alunos, inclusive, eu vejo em tantas das nossas experiências acadêmicas, então, os alunos são encorajados a interagir com o mundo, né? A refletir sobre suas experiências e tirar lições delas. Então, acho que é aquela realidade vivida, né? Vivenciada, que eu acho que é uma coisa, uma riqueza. Depois, a reflexão, que é um processamento mesmo da experiência, ou seja, após essa experiência, há uma reflexão que é crucial, e aí eles são guiados a questionar, analisar e dar sentido às suas experiências, né? Se para como se diz, né? Se nós temos três jesuítas, nós teremos três perguntas diferentes e não vamos nos entender, é aqui também que leva a essa, na pedagogia, a fazer também com que as pessoas possam pensar e se questionar, né? Isso envolve justamente a capacidade, né, de pensar criticamente, discernir valores e ponderar as implicações de suas ações. Eu acho que isso é muito forte na reflexão. Depois, a ação como resposta. Uhum, uhum. O conhecimento e a reflexão devem levar a um compromisso de agir no mundo, né, de forma significativa. E isso pode se manifestar em projetos de serviços comunitários, em escolas, né? E a pedagogia ignaciana busca justamente formar indivíduos que não apenas pensam, mas que também agem para fazer, então, a diferença ali onde está. E, finalmente, nós podemos trazer a questão da avaliação, né? Daquilo que se trazia, né? O conhecimento da experiência e também da ação, ou seja, a avaliação na pedagogia ignaciana vai além, né, de notas e exames. Exatamente. Processo contínuo de discernimento e autoavaliação, onde cada aluno e também o educador refletem sobre o processo, né, e o progresso daquilo que é feito. Aqui estão os desafios e o impacto nas ações. Acho que são questões importantes. Então, daquilo que chegou, Juliana, uma primeira pergunta que nos vem é justamente, eu falei da cura, né? Retomei aí da sua apresentação a questão da cura personalis, né? E a primeira pergunta é justamente essa. Talvez eu faça duas, depois eu coloco as outras, porque tem mais três aqui. A primeira seria justamente essa. De que forma a pedagogia ignaciana, com sua ênfase na cura personalis e na formação integral, se diferencia de outros modelos educacionais que nós temos atualmente? Então, essa é uma primeira pergunta. Você quer responder ou eu faço a outra e depois... Vamos, eu acho que é importante. Essa é uma pergunta que daria mais uma noite de charla entre nós aqui, né? Mas veja, a pergunta acaba versando sobre traço distintivo, né? O que vai nos distinguir de outros, né? Nós temos conversado muito isso com as nossas equipes diretivas, com equipes docentes, quando nós estruturamos o nosso processo educativo dentro de uma escola, né, redigimos isso e traduzimos isso no que chamamos de projeto político-pedagógico. Obviamente, nós estamos falando de uma estruturação que se dá dentro do Estado brasileiro, né? A educação católica, a educação é uma concessão
né? O Estado nos concede, nós, então, em função disso, estruturamos o nosso processo seguindo a legislação do país, mas aproveitando-nos daquilo que é possível a partir do que é a Base Nacional Curricular Comum, demarcando dentro de nossa proposta aspectos que vão nos distinguir de. Então, para poder dar um exemplo. Durante um tempo, começa-se a dizer repetidamente que as escolas ofertam um processo de formação integral. E aí isso vira um jargão dentro do campo educacional. Nós ofertamos uma formação integral. O que vai ser uma formação integral para nós, diferente da formação integral de uma outra instituição confessional, católica ou de uma outra instituição que sequer confessional é? O que vai ser o diferencial é aquilo que nasce da nossa identidade institucional. Então, aspectos como cura personalis, como discernimento, como processo reflexivo derivado de experiência, como o senhor já trazia essas categorias, avaliação processual posterior à ação que derivou de processos reflexivos. Vejam, uma série de categorias que falam de nós, que falam da nossa identidade institucional e que, portanto, tem seu fundamento em aspectos que emanam dos exercícios espirituais, né? Então, a própria pergunta já traz respostas em relação a. Quer dizer, se a gente quer efetivamente uma formação inaciana, nós temos que trabalhar uma educação personalizada, que dê conta do cuidado da cura personalis, do cuidado com cada um, da valorização das pessoas a partir dos seus dons e das suas qualidades, da potencialização desses dons e qualidades, para quê? Para colocar-se a serviço, né? A dimensão do serviço é algo importantíssimo na Constituição da Companhia de Jesus, é algo importantíssimo no itinerário dos exercícios espirituais, né? Então, são elementos que vão compondo a estruturação de nossa proposta e que a gente espera que efetivamente depois transpareçam naquele perfil humano que foi sendo formado ao longo dos anos. Muito bem, obrigado. Uma outra pergunta, que eu acho que essa é um pouco mais simples, mas vem de outro jeito, que a pergunta é: como então os princípios, né, da experiência, reflexão e ação podem ser aplicados em contextos educacionais contemporâneos para além das instituições inacianas? O modo como, se a gente pensa em instituições educacionais, o modo como vai ser estruturado o processo educativo, né? Imaginemos, num contexto específico de sala de aula, como é que um professor, independente do componente curricular que ele trabalhe, ele consegue possibilitar boas experiências que vão levar a aprendizagens sólidas a partir desse movimento, né, de reflexão e de definição da sua própria ação, né? Nós temos, se a gente aproximar a pedagogia inaciana das múltiplas metodologias que temos hoje, e hoje falamos muito de metodologias ativas, né? Quer dizer, um professor que bem aplica, no cotidiano escolar metodologias ativas, é um professor que implicitamente está se valendo de um processo, digamos assim, próximo à questão do nosso paradigma pedagógico ignaciano para viabilizar a aprendizagem, né, e a aprendizagem significativa para os seus estudantes. Maravilha! Então, e qual é o papel da espiritualidade, ou mesmo de um senso de propósito ainda maior na educação, segundo, então, a visão inaciana, né? Ou seja, será que é possível aplicar, né, também essa ideia em um ambiente secular, como nós vivemos hoje? Na maioria, né? Por exemplo, hoje muita gente procura uma educação, por exemplo, cristã, como se fala, né? Mas não quer viver nada daquilo. Não quer experimentar nada do que diz respeito a uma vivência cristã, né? Mas no final diz: não, eu coloquei o meu filho Foi numa. por causa disso.
Então, como é que a gente pode... Veja, esse é um desafio, né? Eu dizia que hoje a gente fala de estruturar, quando a gente fala em excelência humana, né, uma excelência que não é meramente acadêmica e que, portanto, tem como fim o processo de formação integral, né, a gente fala em desenvolver aprendizagens em várias dimensões do processo educativo. Nós, especificamente aqui na América Latina, denominamos essas dimensões como cognitiva, socioemocional e espiritual religiosa. Portanto, na construção curricular, hoje nós temos tentado, né, uma construção que permita, num primeiro momento, definir intencionalidades. Quando a gente diz queremos formar na dimensão espiritual religiosa, nós estamos dizendo o quê? Que aprendizagens que nós queremos que o nosso estudante alcance nessa dimensão em específico? Como que nós vamos desenvolver isso para alcançar essas aprendizagens? E, em última instância, como é que nós vamos avaliar se esses estudantes alcançaram ou não aquilo que estabelecemos, né, como intencionalidade para a dimensão espiritual religiosa? É uma tarefa que está sobre a mesa, o desafio que está sobre a mesa, né? E se me permitem, né, se eu fosse dizer um pouco sobre a aproximação, né, da, das pessoas ao que é próprio da espiritualidade, acho que há diversas, um leque de possibilidades que vai desde proporcionar experiências de espiritualidade propriamente ditas. Nós somos colégios da Companhia de Jesus. Então, o que a gente proporciona para os nossos que versam sobre aquilo que é a espiritualidade naciana e que é específico da espiritualidade naciana, mas em termos mais amplos, que experiências de transcendência que nós ajudamos os nossos estudantes a fazerem também. Quer dizer, experiências de transcendência podem ser feitas para além, né, do espaço religioso propriamente dito. Como é que a gente consegue isso via valorização das artes, via aspectos esportivos, via convivência escolar, via interação com a família, via diálogo, enfim, né, uma série de possibilidades aqui que ampliam, né, a visão de espiritualidade naquilo que é específico nosso, né, para algo que é pensar, né, o ser humano como ser aberto à transcendência. Maravilha. Então, uma questão agora mais simples então, considerando, né, o desafio de formar homens e mulheres para os demais, né, e principalmente um mundo cada vez mais individualista, né, como nós vivemos, quais são os maiores desafios e também as oportunidades para o apostolado educativo, né, nos dias atuais? Andrew Washington fala sempre que é simples e vem com uma pergunta que se desdobra. Eu fico só ouvindo daqui. Quais são as oportunidades e desafios? Vamos pensar, né, nessa nossa contemporaneidade. O grande desafio que está o tempo todo batendo a nossa porta é a questão da tecnologia. Tecnologia como um campo de possibilidades, mas também como um campo de desafios, né? Então, como que a gente vai conseguir bem trabalhar, diria eu, sem demonizar, né? Pensemos na questão das redes sociais, pensemos no acesso que as crianças já, não só adolescentes, crianças já têm, né? A interação com tecnologia, eles nasceram nisso, diferente de nós, né? Eles são nascidos nessa era da informação. Quer dizer, a informação está na palma da mão deles o tempo todo, mas a produção do conhecimento não necessariamente. A possibilidade de transformar informação em conhecimento pode ser uma importante via de trabalho para a escola. Romper com a questão do ensimesmamento, viabilizando espaços de socialização, de troca de experiência, de encontro com o outro, é um desafio e uma oportunidade para a escola. Num aspecto mais religioso, pensar em experiências de encontro com o outro, pensando aqui a alteridade, pensando em a relação com Deus, abertura à relação com Deus. Então, vejam, nós temos... Inácio vai dizer, né, quando chega ao final do itinerário dos exercícios e propõe a contemplação para alcançar o amor, Inácio rompe, né, eu vejo que ali Inácio rompe
com a dicotomia sagrado e profano. Quer dizer, quem passa pelos exercícios espirituais deveria chegar num processo de integração no qual não existe mais isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Quer dizer, por quê? Porque Deus está em todas as coisas. Deus habita todas as coisas, age nelas, em nós e por nós. E se assim o é, e se assim acreditamos, nós que somos inacianos, a pergunta é propícia exatamente nessa direção. Olhar os desafios que são postos, sobretudo hoje, em tudo isso que versa sobre tecnologia, como uma grande oportunidade para a gente poder não só ajudar as pessoas a serem melhores, mas nós também conseguirmos ser melhores, né, dentro do que são os nossos propósitos de convivência social. Então, Juliana, a última das perguntas que tem aqui, eu só vou reformular um pouco, porque não chegou muito bem, mas é justamente assim, tentando identificar exemplos, quer dizer, da própria pedagogia inaciana, né, que pode inspirar uma educação que vá além da mera transmissão, né, de conteúdo, mas focando justamente nessa formação de cidadãos engajados e conscientes nos dias de hoje, dentro da própria companhia, né, eu falo aqui como jesuíta, né, tantas vezes nós já vimos aquela linha mais radical que diz que é melhor é fechar os colégios que dão tanto trabalho, porque nós estamos formando, né, a elite que não muda absolutamente nada, né? Uhum. Então, como é que tem um discurso de formar pessoas para os demais, mas ao mesmo tempo não consegue mudar essa mentalidade e só vai É. transformando. Como é que você vê, né, essa dinâmica? E aí eu digo assim, principalmente internamente, na própria companhia, tem tantas pessoas que não veem alternativa, nem caminho na própria pedagogia, nem na educação jesuítica, porque se fosse possível, né, tantas pessoas que já foram formadas, mas que hoje são essas que estão, às vezes, no Que poder. continuam oprimindo e continuam mantendo um sistema que oprime. Isso. Como é que você... Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Veja, eu acho que eu responderia dizendo que passa pela esperança. Pela esperança. Trabalhar em educação, e aí aqui, independente de ser ou não uma escola da Companhia de Jesus, trabalhar em educação é algo que demanda muita esperança, né? Dentro do que é a nossa sociedade, dentro do modo como não é valorizada a educação, no modo como não são valorizados os profissionais de educação. Trabalhar no campo educativo já pressupõe uma atitude de esperança de que é possível. Se a gente traz isso para dentro de casa, né, no que é o específico dos nossos colégios, eu acho que a partir a gente falava de tradição e inovação, falávamos de colégios como instrumentos apostólicos, falávamos de intencionalidade formativa, falávamos de um determinado perfil humano. Nós temos que continuar acreditando nisso. A esperança de que essa semente, sendo lançada, ela virá dar frutos, né? Talvez os frutos nos escapem, né? Os frutos nos escapem. Continuar, talvez parafraseando Inácio, fazendo como se tudo dependesse de nós, mas entendendo que tudo depende de Deus. Em última instância, eu acho que é isso. Mas a palavra final seria uma palavra de esperança. Continuarmos acreditando que a educação transforma vidas, continuarmos acreditando que via educação é possível mudar as estruturas sociais, continuarmos acreditando que especificamente com a formação numa escola da Companhia de Jesus, a gente forja um perfil diferenciado para incidir na sociedade, né, e bem esperar que as sementes cheguem a dar frutos. Muito bem, obrigado. Acho que essa nossa noite foi bastante frutuosa, então vocês guardem que nós teremos já agora também no mês de setembro mais uma oportunidade de aprofundarmos um pouco mais aí sobre a pedagogia inaciana. Nós queremos mais uma vez, então, agradecer ao Juliano, que tem colaborado muito, então, na rede inaciana, né, de educação, mas é um parceiro, um companheiro
de longas datas, e aí a gente quer te agradecer muitíssimo, Juliano, por sua colaboração, né, por sua amizade, mas aquilo que você tem feito, né, nesses anos todos, principalmente pela educação. Agradecemos também, então, ao Leonardo, que está nos auxiliando por aqui, e a todos vocês, os amigos e as amigas que também estão nos acompanhando, nessa transmissão. Leandro, se você quiser dizer uma última palavra, então fica contigo para a gente encerrar esta noite. Muito bem, eu acho que de minha parte também, mais uma vez, agradecer a possibilidade. Acho que é sempre instigante, desafiador conversarmos sobre temas assim, ainda que isso faça parte do nosso cotidiano de vida e de trabalho. Em momento algum, acho que é importante, né, dizer, não há uma palavra final sobre, né? Acho que a gente caminha na linha de tentativas né, tentativas de, e assim a vida vai se tecendo, ela vai se tecendo, mas acreditando que estamos todos empenhados, né, naquilo que é a construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário, naquilo que é o nosso sonho de reino de Deus. Há variadas formas. A Companhia de Jesus no Brasil se lança em diversos apostolados que pretendem isso. A gente vai colaborando em redes, a gente tenta tecer redes de redes, e acho que assim o reino vai sendo construído, ainda que no final das contas, como eu dizia, não necessariamente somos nós que vamos colher os frutos. Mas muito obrigado, foi muito bom poder aprender aqui também, revisitar, né, revisitar teorias, revisitar práticas, né, versar sobre isso é sempre uma oportunidade contínua de aprendizado. Valeu, Juliano, obrigado. Obrigado mais uma vez a todos vocês, né, por essa companhia, por estarmos juntos aqui, partilhando também um pouco dessa experiência da pedagogia naciana. Uma noite abençoada, então, a todos e a todas. Até a próxima.